Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, @Prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos. Então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Ah, essas aqui são boas, mas dão trabalho, né? Mas vamos lá. Ixi, um temazinho que eu gosto, hein? Livro didático. Questãozinha número 4. Eu tenho até um artigo que eu comparo livros didáticos na Primeira Guerra Mundial. Depois, se você tiver interesse, manda aí uma mensagenzinha, eu posso disponibilizar. Se bem que você acha também no Cielo o artigo com um professor meu chamado Décio Gatti. Se você quiser procurar, inclusive o Gatti é muito mais especialista em livros didáticos do que eu. Ele assina o artigo junto comigo e a tese de doutorado dele, se eu não me engano, é sobre livros didáticos de história. Ele faz uma análise. Mas vamos pensar aqui sobre livro didático. Eu dou conta de brincar nesse meio de campo. Analise e classifique as frases sobre o livro didático em verdadeiros ou falsos. Primeira coisa, livro didático você não vai usar como guia supremo da sua sala de aula. Livro didático é um apoio. Livro didático é um instrumento para a sua sala de aula. E é interessante que, por vezes, ele é o primeiro e, em muitos casos, o único livro que essa criança tem para ler. Por isso, o livro didático é muito importante. Vamos fazer uso do livro didático. Mas, de novo, fazer um uso, olha lá a palavrinha-chave para nós, fazer um uso crítico do livro didático. Inclusive, observando pontos que o livro didático fraqueja. Será que o livro didático que você está usando trabalha bem a questão das mulheres? Por exemplo, na questão da história? Ou na questão num livro de português, num livro de matemática? Quais são os exemplos que esse livro traz? Quais são as figuras que esse livro traz? Ele é um livro ele é um livro includente ou ele é um livro excludente? Faça críticas, inclusive no momento da escolha do livro, hein? Mas se você já está com o livro e tem que usar ele, use inclusive os pontos fracos do livro didático para serem pontos de trabalho para o estudante. Mas usemos os livros didáticos como se ele fosse um manual ipsis literis A, B, tudo correto? Não. Façam uso de forma crítica do livro didático. Beleza, professores e professoras? Então vamos lá. É um temazinho que eu gosto, né? É um dos meios de comunicação utilizado no processo de ensinar e aprender. Gostei, hein? É um dos. E se o item falasse assim, ó, é o meio de comunicação? Aí eu já ficaria com o pé atrás. Porque ele não é ele é um dos elementos na relação do ensinar e aprender. Beleza, eu daria esse item aqui um Vzinho bacana para ele. 2. Faz parte... Deixa eu ver aqui, de cá tá maior a questão, de cá tá menor. Faz parte do método e da metodologia de trabalho do professor, os quais, por sua vez, estão ligados ao conteúdo que está sendo trabalhado, tendo em vista o atingimento... Nossa, essa palavra me deu incomodada, hein? O atingimento de determinados objetivos educacionais, pontos de chegada. Então, os meus objetivos educacionais, onde eu quero chegar... Ah, de novo, tem um cara que eu sempre cito, né? Acho que se eu escrever errado, depois o Google corrige você aí também, né? O Chervel, quando ele vai falar sobre os objetivos, né? Sobre as finalidades educacionais. Dá uma pesquisada nesse texto, hein? Gosto muito. A história das disciplinas escolares. Procura mais ou menos isso aí com o Chervel, que você vai achar. Um texto que eu adoro e já falei outras vezes. Então vamos lá, vamos ver se esse item está verdadeiro ou falso. Faz parte do método. O que é o método? O método é o como.
e da metodologia de trabalho, né? Então, o método e a metodologia, como eu trabalho. Bom, se eu tenho livro didático, às vezes eu não tenho. Se eu tenho livro didático, é importante que o livro didático faça parte. Os quais, por sua vez, estão ligados ao conteúdo. Bom, porque eu vou dar um determinado conteúdo, então está ligado àquele conteúdo. Tendo em vista o atingimento de determinados objetivos. Bom, então esse livro vai compor o meu planejamento, o meu plano, que tem o meu método, né, a minha metodologia. Metodologia é o estudo dos métodos, né? Mas tá bom, eu não vou ficar corrigindo a questão dos caras, não, o enunciado do povo, não. Mas deixa rolar. Então isso compõe o meu método e isso faz uma construção de como eu irei trabalhar em sala de aula. Por mim, essa também está correta, né? Verdadeiro e verdadeiro para as duas primeiras questões. Lembrando que não é só porque o livro existe que eu irei usá-lo da maneira como ele está, seguindo passo a passo sem questionar. Eu posso e devo fazer os questionamentos ao material didático. Item 3. Ixi, as palavrinhas que a gente tem que ficar de olho, hein? Deve ser o principal guia da ação do professor e do aluno na sala de aula. Não. Ele deve compor um dos meios. Assim, o planejamento deve... A palavrinha perigosa que a gente tem que ficar atento. Assim, o planejamento deve seguir as orientações nele contidas, para que seja efetivado de forma plena. Aí você vai assistir a minha aulinha sobre o tecnicismo. Combinados e combinadas? Lá no tecnicismo eu falo sobre isso. O tecnicismo é o momento em que o material didático é mais importante que o professor e que o aluno. O material didático você segue do início ao fim exatamente como está a apostila aula 1, semana 1, e o professor tem que ir seguindo sem nenhuma criticidade ao material. É simplesmente seguir de A até Z. Dá uma olhada na nossa aulinha sobre tecnicismo. E é justamente isso que o livro didático não deve ser. O livro didático, volta ao item 1, é um dos meios de comunicação. Ele é um suporte ao momento de efetivação da sala de aula do professor, certo? Ele não deve seguir a exemplo do que o tecnicismo vai fazer. Assista a aulinha no canal aí sobre tecnicismo. Combinados? Então, nós ficamos com, obviamente, essa alternativa F. Falei tão mal dela que eu nem ia terminar, né? Então, ficamos V e F. Se eu errei algum gabarito, você dá o grito aí. Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui, ó, no meu Instagram, @profjustino, e a gente se vê. Beijo no coração.